Uma vitória dos últimos 11 jogos. Isso é campanha de time que vai brigar contra rebaixamento. Não tem como ser muito diferente. O diagnóstico é esse. Vamos falar da derrota que o Corinthians sofreu em casa, só que a gente tem que ir além. A gente tem que falar de transfer ban, ausência de reforços. O Dorival ontem falou sobre isso na coletiva. Precisamos falar do próprio desempenho do Dorival nos pontos corridos, um tema interessante que foi colocado ontem na coletiva pelo Rodrigo Vessone. Teve que falar dos zagueiros que não param de falhar, de novo. Na Copa do Brasil pararam, né? Contra o Palmeiras foi um desempenho assim, fora da curva. Mas voltou ao normal, né? Aliás, o padrão defensivo dos times do Dorival em 2025 é de muita vulnerabilidade, muita. Então vamos lá, dá o like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 300... Desculpa, tô perdendo nas contas. 420 mil inscritos aqui no canal. Na Golcase, você que tem o seu papai corintiano, seu filho corintiano, alguém que você ama, que quer presentear, tem uma linha oficial de produtos do Corinthians, presentes que você pode dar, né? O copo Vibe, a garrafa Fresh, que faz um sucesso danado, as capinhas, tá tudo lá. A linha da Golcase é completa e ela pega os grandes clubes do Brasil, então tem muito presente do Timão que você pode dar, personalizar. Aproveita o meu cupom GOLJORGE, na hora de finalizar a compra você pega um descontinho bem legal. Golcase, parceira do canal do Jorge Igor, QR Code na tela, link na descrição e também no comentário fixado. Muito bem. Rapidamente, assim, tentar fazer um resumo do que foi a derrota do Corinthians ontem. Acho que eu hoje não queria ficar muito no jogo, né? Eu quero falar da situação de contexto do Corinthians, que eu acho que é um contexto muito, muito, muito difícil, muito delicado. Talvez mais delicado que o do ano passado, hein? E no ano passado o Corinthians também fez matemática no primeiro turno contra rebaixamento. Sofreu também. Aí vieram os reforços, e é aí que começa a primeira grande diferença em relação a 2025. Mas assim, falar do jogo de ontem, o Corinthians jogou para perder o jogo de 2-1, assim, o resultado ele retrata exatamente o que foi o jogo? Não. O Corinthians jogou para, no mínimo, empatar. O Corinthians teve volume ofensivo, o Corinthians criou oportunidades. Eu estava vendo os números do Flash Score aqui, o Corinthians finalizou 25 vezes no jogo, 7 delas no alvo. Mas é um número grande de finalizações. O Corinthians tem 66% de posse de bola. O Corinthians tem um alto índice de cruzamentos no segundo tempo. Se não me engano, foram 26 só no segundo tempo, porque aí vai bater do desespero. Mas, mesmo com os desfalques, foi um Corinthians que teve uma saída de bola interessante a partir do Ranieri, jogando ali como um terceiro zagueiro, ora como volante, ampliando os espaços pelos lados do jogo. Então você tinha Mateuzinho e Bidu muito acionados, né, abertos mesmo, pontas mesmo. Você tinha um bom volume de criação. Só que não tinha precisão e tinha os vacilos lá atrás. Você não pode dar a liberdade para o camarada chutar, o Michel Araújo com 1 minuto de jogo, e o Hugo Souza não conseguiu chegar, talvez até desse para fazer algo melhor no lance, mas enfim. E aí, quando você consegue finalmente o empate, papelão, hein, Vá? Papelão, 9 minutos para checar o lance do gol do Guinegão, 9, não adianta, certas coisas não mudam, 9. Até quando chegar um dia que, por exemplo, o impedimento semiautomático, eles vão dar um jeito de demorar a usar o negócio. Aqui é uma desgraça, uma tristeza. Aí você vai lá, consegue empatar o jogo, traz um pouco mais de justiça para o placar, aí um pênalti tolo cometido pelo Mateuzinho. Então, o Corinthians esbarrou nos seus erros ontem. O Corinthians produziu para ter um resultado melhor. Aí no segundo tempo vai na base do cruzamento, aí o Ronaldo ontem estava numa noite, pelo menos no segundo tempo, né, numa noite inspirada, o goleiro do Bahia, e o Bahia tem encontrado muitos problemas com seus goleiros nessa temporada. Enfim, então o resumo é esse, tá? O Corinthians teve volume para ou ganhar ou pelo menos empatar o jogo e não traduziu isso em resultado. E aí você vai falar das carências do time, você tem muitos fatores para apontar aqui, né? Tem algumas coisas que você pode olhar para o trabalho, para decisões do Dorival e pode questionar. Eu, por exemplo, não tiraria o Guinegão ontem do jogo, na altura em que tirou. Aí ele olha para o banco, ele tem o quê? Vitinho, Thales Magno, ele tem opções escassas hoje de banco. E aí começa nosso papo aqui. Em relação a 2024, o grande problema, ou um dos, né? Eu acho que são vários, tem instabilidade política no negócio, tem um monte de coisa para falar.
Mas um problema central aí, carências do elenco. Uma coisa é, eu acho que um treinador precisa entender que ele vai ter desfalques, problemas, ausências ao longo de uma temporada extensa como a nossa. É normal. Então, o Dorival se escorou durante muito tempo. Se escorou, vou refazer. Dorival argumentou durante muito tempo, olha, talvez a gente não consiga fazer coisa melhor porque eu não tenho trio, né? Eu não consigo jogar com os três juntos, Yuri, Memphis, Garro. Ok, sem dúvida são três caras. O que nós falávamos antes do confronto contra o Palmeiras na Copa do Brasil? Olha, o Palmeiras tem mais força de conjunto, decide em casa, tem um trabalho mais longevo, mas o Corinthians tem três caras que podem decidir o confronto. E isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Claro que faz falta, mas você precisa entender que em condições normais, até pela situação física de cada um, idade, etc., exigência do calendário, você não vai ter os caras sempre juntos. Os três juntos, você vai ter pontualmente. E você precisa trabalhar com aquilo que o teu elenco tem a oferecer. Então, né, não dá para isentar totalmente o Dorival de responsabilidade porque ele não tem o trio. Ele precisa fazer o time ter mais bons resultados. Ele precisa fazer o time ter uma regularidade de pontos no campeonato. Uma vitória em 11 rodadas, nas últimas 11 rodadas, isso não pode ser um desempenho assim tolerável para um técnico do nível do Dorival, sabe? Tem problema de elenco? Tem problema de elenco, mas olha o tamanho do treinador que o Corinthians contratou e olha a pontuação nas últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí o Dorival vai para a coletiva ontem e fala, precisamos de reforço. Ano passado, o Corinthians estava numa situação difícil, fez a janela, mudou tudo. Esse ano precisa fazer também, mas nesse momento estamos impossibilitados, porque o Corinthians, como você sabe, sofreu um transfer ban. Nesse momento ele pode até contratar, ele só não pode inscrever, regularizar, registrar os jogadores no sistema. E a janela fecha dia 2, hein? Que dia é hoje? 17? Falta pouco. Tem que resolver o transfer ban até lá, ou arrumar o dinheiro para pagar o Santos Laguna do México, ou fazer um acordo com os caras, ir ao mercado, acertar uma contratação, trazer, inscrever, regularizar. Tem 15 dias para fazer isso aí, cara. Prazo muito curto. Muito, muito curto. Então o Dorival, ele cita o exemplo do ano passado. Só que, meu amigo, o negócio é o seguinte, não vai resolver. Provavelmente em 15 dias o Corinthians vai ter muita dificuldade para resolver essa situação, para contratar no número que contratou no passado. Olha a quantidade de gente que chegou no passado. Chegou o Hugo Souza, chegou o André Ramalho, chegou o Alex Santana, chegou o Carrillo, chegou jogador para tudo que é lugar. Chegaram vários jogadores. Não vai chegar esse ano. Tá claro, né? Pelo prazo exíguo que tem aí, não vai chegar. Não vai. Chegou o Vitinho, que obviamente ainda precisa de entrosamento, ontem até tentou algumas jogadas lá pelo lado esquerdo, mas, enfim, não é um reforço assim extraordinário, pode ser que encaixe. E vai chegar, se resolver o transfer ban até o dia 2, vai chegar um ou outro. Porque grana não tem muito, o momento político é absolutamente instável, agora nós precisamos ver o que o Conselho vai decidir em relação ao presidente que vai seguir o mandato que seria do Augusto Melo até o fim de 2026, qual é o nome que vai sair disso aí, mas a situação é, o Dorival sabe que o quadro é esse. Ou o Dorival segue disposto a tentar mudar esse quadro aí do jeito que está, ou então, meu amigo, não vai ter jeito. O Dorival vai chegar uma hora e vai falar, não consigo, né? Se ele chega na coletiva, vamos lá, vamos usar a lógica, né? Se ele chega na coletiva e fala, ano passado a situação só mudou quando chegaram reforços, certo? Esse ano a gente precisa fazer a mesma coisa, mas não tem como. O que ele está querendo dizer? Galera, é isso aí. Nós vamos sofrer. Galera, não tem solução. E se tem alguém que precisa encontrar soluções, é o comandante. Acho que o Dorival precisa ter um discurso, assim, quem sou eu para querer modular o discurso de alguém, mas no seguinte sentido, olha, é uma pena a gente não poder contratar, mas eu confio no meu material aqui, eu tenho como, eu preciso fazer isso aqui rodar melhor, é o que eu tenho. Ou você aceita trabalhar com o que tem, ou você vai embora. O que não dá para você ficar nessa de, veja bem, eu não consigo, hein? Tudo bem, mas você está do cargo. Se você não consegue, se você não se sente capaz, então, se o que tem aí não é suficiente para você, amigão, você vai ter que procurar outro destino, outro projeto. Eu acho que é uma conclusão razoável, né? Me pareceu ontem um Dorival meio... Olha, o perfil do Dorival é mais baixo mesmo, mais low profile, mas me pareceu um Dorival assim meio
resignado diante de uma situação que é tenebrosa. O Corinthians tem a 6ª pior campanha do campeonato. O Corinthians tem a 5ª pior defesa do campeonato. Você sabia disso? O Corinthians já tomou em um turno. Acabou de virar o turno, tá? Foi a primeira rodada do retorno. O Corinthians já tomou 25 gols no Campeonato Brasileiro. O Corinthians só tomou menos gols do que Fortaleza, Juventude, Sport. Aí eu citei 3 da zona de rebaixamento. E Red Bull Bragantino, que tomou 26 gols, é o 9º colocado. Depois veio o Corinthians. Tomou 25 gols em 20 jogos. E aí eu queria falar sobre isso também, que é um outro calcanhar de Aquiles do trabalho do Dorival, que é esse desempenho defensivo. Eu fui olhar os números no geral, porque aí você tem que pegar Copa do Brasil, tem que pegar Sul-Americana e tudo mais, né? Nós estamos falando de um time, além da irregularidade, tá? São 22 jogos do Dorival no Corinthians, 8 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. É um trabalho que não deslancha, de jeito nenhum. Além disso, nós precisamos falar do número de gols sofridos aqui pelo Dorival. É um número muito alto, como a gente já destacou aqui, né? É um número muito grande, são 25 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. Nas eliminatórias, lembrem-se, quando o Dorival foi demitido da Seleção Brasileira em março, ele sai com o pior desempenho entre os 6 primeiros colocados das eliminatórias, o pior desempenho defensivo. O Brasil tinha do G6 a defesa mais vazada da eliminatória. Pô, Jorge, mas isso não é um recorte muito exigente? Pô, de G6, galera, são 10 seleções na eliminatória da América do Sul, e assim, do G6 para baixo é uma galera que a gente não pode nem considerar. Não adianta nem perder tempo considerando Bolívia, o Chile, que tem essa geração horrorosa, uma das piores da história, Peru, essa galera não dá. Então a gente tem que olhar, vamos olhar para quem dá para com quem dá para comparar? Com a Argentina, com o Uruguai, com a Colômbia, com o Equador. Beleza, o Brasil tinha a pior defesa entre essas seleções. Esse tem sido um ponto ruim do trabalho do Dorival Júnior. Para ser justo, o Corinthians também encontrou problemas defensivos com o Ramon Dias. O desempenho defensivo do Corinthians também foi ruim, porque também é o seguinte: qualquer trabalho sucumbe a uma quantidade exagerada de falhas, como os zagueiros do Corinthians fazem nesse ano, né? É Félix Torres fazendo cagada, é André Ramalho fazendo cagada, ninguém se salva. Tirando o confronto contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E aí você vê como é essa coisa da abordagem, né? É incrível, né? Como o comportamento foi diferente no confronto contra o Palmeiras. Era um time mais atento, era um time defensivamente que não dava brecha, ligado, zagueiro indo pro ataque fazendo gol. Mas parece que volta ao normal, parece que desmobiliza. E aí eu também queria entrar nesse ponto aqui, para fechar, sobre mobilização, sobre foco no campeonato. Eliminar o Palmeiras é muito importante pela rivalidade, a gente sabe tudo que esse jogo representa aqui para o futebol de São Paulo, para o futebol do Brasil, para mim é o maior clássico do país, então ele muda a temporada, ele é um negócio muito grande. Mas ele não é tudo na temporada, porque se tratou de uma 8ª de final de Copa do Brasil. Muito bom eliminar o Palmeiras, excelente resultado. 2 vezes no ano, 2 mata-mata no ano, em que o Corinthians se saiu melhor que o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista e agora nas 8ª da Copa do Brasil. Show, maravilhoso. Mas e aí? E o que mais tem na temporada? O Corinthians já teve uma pré-Libertadores que ele jogou fora. O Corinthians tem um Campeonato Brasileiro onde ele corre um risco muito sério. Precisa abrir o olho. O que falta? O jogo contra o Palmeiras, ele precisa ser um combustível para você buscar o que ainda falta buscar na temporada. Ele não pode ser o ponto final. Uma 8ª de final de Copa do Brasil não pode ser o ponto de conclusão da temporada. Nós estamos em agosto. E o Campeonato Brasileiro é duro demais, é equilibrado demais, é traiçoeiro demais para uma equipe ficar nas últimas 11 rodadas com apenas uma vitória, para uma equipe ficar um mês sem vencer. Isso pesa demais. Então o Corinthians precisa ligar o sinal de alerta. Passou o confronto com o Palmeiras. Foi, galera. Foi. Os resultados têm que vir. Repito, o Corinthians não jogou mal ontem. O Corinthians fez um jogo interessante ontem, diante dos desfalques, dos problemas. Mas o resultado não veio. Não dá para passar um pano nisso aqui. E ontem o Rodrigo Vessone do meu timão, fez uma pergunta ao Dorival na coletiva sobre essa coisa do desempenho nas competições de mata-mata, pegando esses trabalhos recentes do Dorival, esse desempenho ele ser consideravelmente melhor do que nos pontos corridos.
Então ele lembrou, poxa, no São Paulo você ganhou a Copa do Brasil, mas teve um brasileiro sofrível, fora de casa, então um negócio horroroso. O São Paulo praticamente não ganhou de ninguém, foi ganhar do Bahia, né, na penúltima ou antepenúltima rodada. Um desastre, um desastre. Mas ganhou a Copa do Brasil, um título inédito para o clube. Isso é ok, justo. No Flamengo, ele ganha as 2 Copas, mas ele fica em 5º no Campeonato Brasileiro. Ele até lembrou, né? Ah, não, quando eu cheguei, eu peguei o Flamengo em 16º, aí nós vamos bater 2º lugar. Pois é, mas o Flamengo é o 5º colocado daquele campeonato. O Flamengo ficou quase 20 pontos atrás do Palmeiras naquele campeonato. Palmeiras foi o campeão, o Internacional foi o vice. Foram 19 pontos de distância, então ficou longe do título brasileiro, mas ok, ficou numa vaga de Libertadores, 5º colocado, mas também nós estamos falando de um elenco com uma qualidade muito grande. E aí eu acho que é um ponto de atenção, porque na Copa do Brasil o time está a 6 jogos de ser campeão, mas o Dorival tem uma questão de campeonato brasileiro aí para resolver. Para ser justo com o Dorival, eu também acho que nesse nosso calendário, eu não vou exigir isso do Dorival, até pelo tamanho do investimento do Corinthians e pelas dificuldades do clube, mas eu sei que nesse calendário maluco que a gente tem, nessa rodovia sem acostamento, não dá para ganhar as 3. Eu ficarei muito surpreso se um dia alguma equipe, o Atlético Mineiro de 2021 raspou, hein? Ficou na semifinal da Libertadores, mas eu ficarei muito surpreso com esse calendário insano se uma equipe ganhar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. É muito difícil. O que o Botafogo fez ano passado de ganhar Brasileiro e Libertadores já é um parto. Só 3 na história fizeram. 3. O Botafogo do ano passado, o Flamengo de 19 e o Santos da era do Pelé. Só 3. Você vê como é difícil. Imagina ganhar as 3. Então, não é isso que se exige ou que se deveria exigir do Dorival. Tenho certeza que a pergunta não foi nesse tom. Ninguém está exigindo o Corinthians campeão brasileiro. O que não dá para ficar 11 rodadas com uma vitória. O que não dá para ficar é um mês sem vencer. O que não dá é para ter uma das piores campanhas do campeonato. A 5ª pior defesa do campeonato. Isso é atribuição do técnico do Corinthians. E esses números eles foram construídos com Memphis e sem Memphis, com Garro e sem Garro, com Yuri e sem Yuri. Porque ao longo desses 22 jogos, o Dorival teve os caras à disposição pontualmente, já teve juntos, inclusive. Então, é uma análise de contexto. É delicado o momento do Corinthians. Só que aí é o seguinte: mercado, transferban rolando, não tem como contratar. Mercado de treinador, quem tem? Quem você olha aí no horizonte para uma solução de curto prazo? Quem? Não tem, tá difícil, tá escasso. Então o momento é muito, muito complicado. O Corinthians não pode se dispersar do foco. Ele joga todas as competições para ser campeão? Joga. Ele está na Copa do Brasil para brigar pelo título? Tá. E eu acho que é acessível, é possível ganhar. Os 2 maiores orçamentos do Brasil já estão fora da Copa do Brasil. O Flamengo e o Palmeiras já caíram. É possível sonhar. Mas a prioridade sempre deve ser o Campeonato Brasileiro. Né? A não ser que você esteja falando de título de Libertadores e tal, mas se existe uma mínima ameaça de queda do Campeonato Brasileiro, meu amigo, você não pode brincar com isso. Veja o que quase aconteceu com o Atlético Mineiro em 2024. Então, esse é o recado. O momento é de sinal amarelo virando vermelho. Porque quando o time vai mal, por exemplo, como foi segunda-feira contra o Juventude, você fala, pô, beleza, o time tá numa maré, tá numa draga. Mas quando o time vai bem e o resultado é igual, aí o desespero dobra. Aí você fala, meu amigo, não está adiantando fazer nada. Muda sistema, muda esquema, bota Ranieri de 3 zagueiros, muda peça, muda postura e o resultado é pancada. Aí o buraco é mais embaixo. Vamos ver, porque o momento é... A gente só não vai usar a palavra crise porque o Corinthians eliminou o seu maior rival há poucos dias na Copa do Brasil. E provocou, assim, uma avalanche de dor de cabeça para o rival. Né? Piorou, pesou o clima, relação dos caras com o Abel, ficou um negócio horroroso. E o corintiano adorou, ótimo. A rivalidade é isso aí, faz parte. Mas a coisa tá feia, viu? A coisa tá feia. O confronto contra o Palmeiras, ele parece mais exceção do que regra. O que você pensa? Deixa a opinião nos comentários aí. Bom domingo para todo mundo. Like do vídeo. Se você ficou até o final, juízo e tchau.